Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do arqueólogo. E para isso, temos a presença do Levi Figutti, que é bacharel em Ciências Biológicas, doutor pelo programa quaternário do Museu Nacional de História Natural de Paris. Atualmente é professor e presidente da Comissão de Pesquisa do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E a Cláudia Regina Plens, que é bacharel em Arqueologia, mestre e doutor em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, MAIUSP. É professora do curso de História da Unifesp. É professora do programa de pós-graduação de História na mesma universidade e professora colaboradora do programa de pós-graduação do MAIUSP. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com uma situação engraçada, um caso em relação à profissão. Bom, um caso que, das nossas situações cotidianas como pesquisadores em campo, uma vez no Vale do Ribeira, a gente estava fazendo uma pesquisa arqueológica e precisamos entrar numa loja de construção para comprar alguns materiais. E a gente foi com um colega nosso, um professor meu na época, e entramos na loja. Eles viram o carro do Museu de Arqueologia e falaram assim: nossa, você sabe que existe um professor lá muito bom, ele é ótimo, ele é sensacional. Eu falei: e como é o nome dele? Ah, é tal. Eu falei: mas como assim? Você está tirando sarro de mim, né? Porque ele está aqui. Daí ele olhou e falou assim: não, não é esse não. Aquele era limpinho e bem arrumado, não é esse daqui não. Porque o nosso dia a dia no campo é desse jeito, não é muita terra, muita sujeira, né? Então é um lado que ninguém conhece muito do nosso trabalho, que não é só... um visual que não corresponde... Não correspondia àquele professor dando palestra. Então, um arqueólogo mexe com a natureza? Sem dúvida. Para começar, a gente cava buracos. E cava buracos. Cava buracos, a gente tem que abrir espaço, a gente tem que andar na mata, a gente modifica, de certo modo, a paisagem. Se a gente tem que intervir no sítio arqueológico, a gente acaba modificando um pouco a paisagem. Por outro lado, também, a gente tem que entender onde o sítio arqueológico está na natureza. Entender o contexto, em que lugar ele está. E se o lugar onde o sítio arqueológico está ainda está no mesmo tipo de ambiente que era na época que o sítio arqueológico se formou, né? Que as coisas mudam, né, com o tempo. E a gente tem que trabalhar também pensando na natureza da época que a gente está estudando, né? Então, querendo saber, né, há 6.000 anos, como que era aquele ambiente, e isso a gente tem que fazer relações para entendendo como que foi essa evolução da natureza ao longo do tempo, dos rios, da fauna, a subsistência das pessoas que a gente está estudando. Por que é preciso estudar arqueologia? Por que a sociedade precisa desse estudo? Bom, até para saber da nossa própria história, como que nós chegamos aqui, por que fazemos o que nós fazemos. E a cultura material, que é o que a gente estuda, a cultura material produzida pelas pessoas, ela é um indicativo do que elas estão vivendo. Então, através dos nossos objetos do cotidiano, a gente pode saber da história das pessoas. Então, se a gente fosse buscar no lixo doméstico hoje, o seu, eu vou poder saber o que você fez ontem. Então, a gente começa a fazer essa pesquisa. É mais ou menos o que a gente faz para toda a pesquisa, sejam períodos históricos ou pré-históricos. E através do lixo que eles deixam, a gente consegue investigar o que eles fizeram, o que eles comeram, o tamanho da família, o tamanho da sociedade, quais os hábitos sociais que eles tinham. E a gente começa a ver, através desses pequenos fragmentos, essa história da sociedade. Alguns jovens falam assim: a arqueologia no Brasil, o Brasil tem 500 anos de história comparado, né, com o que se tem no Egito, por exemplo, né? Como é que se responde a isso? Eu diria que tem o seguinte: tem a diferença entre a história escrita, que começa justamente com a chegada dos portugueses, mas tem uma história não escrita que vem desde a chegada dos primeiros homens na América e no Brasil. Então tem essa história que a gente está tentando recuperar.
A história não começa com os portugueses. Claro. A história começa quando os primeiros homens chegam aqui. E essa é a história que nós estamos tentando recuperar, que é uma história de adaptação à América do Sul, ao clima do Brasil, aos diferentes ecossistemas do Brasil e as conquistas desses povos. Como eles conseguiram domesticar a mandioca, como conseguiram domesticar o amendoim, como conseguiram domesticar o milho e várias plantas que são importantes economicamente hoje, são descobertas dos índios, não são descobertas dos portugueses. Claro. Então, isso é importante para a gente se entender, inclusive, é isso? Situar como nós chegamos. Eu acho que acho que funciona para a arqueologia como funciona para a história, que nós temos que conhecer o passado para tentar não repetir os erros do passado. E também ajudar a entender um pouco melhor para onde nós vamos. Que a trajetória do passado ajuda também um pouco a entender nossa trajetória para o futuro, de certo modo. Então, aproveitando, qual é a diferença entre a história e a arqueologia? A história, bom, são principalmente as fontes metodológicas, né? Então, a fonte da escrita é ou a fonte do historiador. O historiador. A arqueologia é a cultura material, como ferramenta básica. É o que sobrou das culturas do passado. O que sobrou das culturas. Então, o que a gente faz vestígios, os vestígios, mas a gente tem também a arqueologia histórica. Eu mesmo sou professora da disciplina de arqueologia histórica, que junta essas duas ferramentas, a cultura material e o documento escrito. A questão é que o documento escrito na nossa história, ela é um documento geralmente escrito por um homem branco e que geralmente está no poder e quer passar uma história. Enquanto os vestígios arqueológicos, eles sobram de várias pessoas que provavelmente não foram escritas nem citadas ao longo da história. Então a gente começa a recontar uma história mais de outras pessoas, mais popular e de outros segmentos sociais que nunca foram citados na história. Então a gente recupera, a gente costuma dizer que a gente está dando voz àquelas minorias, que na verdade é a maioria das pessoas, para poderem fazer parte da nossa história. Na verdade, quando a gente faz uma história falando de grupos indígenas, a gente está lembrando que eles estiveram aqui, mas eles ainda muitas vezes estão presentes e a gente ainda marginaliza essa sociedade, ainda nos dias atuais. Então, a gente tenta fazer um trabalho quase social, inclusive, falando há 6.000 anos, 5.000 anos, a gente também está falando deles atualmente. São sociedades que têm uma continuidade cultural. E isso é importante até para os nossos dias atuais, as políticas públicas que a gente toma em relação a essas pessoas. Então, para entender, ele vai no sítio arqueológico, que é um espaço determinado que pode ter um vestígio, localiza o vestígio e aí? O que ele faz? Bom, aí nós temos um trabalho técnico importante, né, normalmente. Tem um trabalho prévio antes que é o que a gente chama de prospecção e levantamento. Vamos achar os sítios arqueológicos numa região, por exemplo, para uma pesquisa ou para um trabalho, se a área vai ser afetada por uma represa, por exemplo. Sim. Nós temos então vamos levantar os sítios arqueológicos que tem nessa área, que vai ser afetado. Então nós temos um trabalho sistemático que começa com mapeamento, imagem de satélite, e depois nós temos que ir para campo, nós temos que andar e olhar para o chão e ficar procurando vestígios que possam estar aparecendo no solo, porque a gente não pode também, a gente pode ir cavando, mas é bem menos produtivo. Então, mas quando a gente começa a encontrar os vestígios concentrados em algum lugar, a gente fala assim, aqui é um local que as pessoas moraram, viveram, trabalharam. Então, um sítio arqueológico, de certo modo, que a gente vai poder escavar e tentar recuperar o máximo de informação possível. Ali a gente, então, geralmente trabalha fazendo o quê? Delimitando uma área de escavação, um lugar que a gente vai escavar, que pode ser escolhido por várias questões. Um modo bom hoje em dia é a gente passa aparelhos da geofísica, radar de solo, detectores de radiação, detectores eletromagnéticos, que fazem uma espécie de raio-x, ultrassom, ressonância magnética do que tem no solo. Isso nos ajuda, então, a falar assim, aqui parece que temos concentração de material, então vamos escavar aqui. Sabe, é o mesmo processo como se for preparar para uma cirurgia, a gente prepara para escavar, a gente vai optimizar e trabalhar ali. Aí nós escavamos, então, e começamos a descer o solo devagar, cuidadosamente. A gente vê algumas cenas com um pincelzinho. Exatamente, né? Com pincel, colher de pedreiro, às vezes até instrumentos menores, mas a gente vai descendo em geral devagar, porque a ideia é fazer com que os objetos apareçam como eles tivessem acabado de cair no chão. Sei. Porque a ideia não é só encontrar um objeto, mas todos aqueles fragmentos, entender
pela disposição deles, digamos, entender a cena do crime. Aquele Relação contexto, entre eles. a relação dos objetos entre ele e com relação ao homem. A gente está desvendando uma cena do crime ali, de certo modo. O que aconteceu naquele último momento, quando os objetos foram deixados ali. O que produziu aquela disposição de objetos. O que produziu aqueles objetos. Né? Lembrando que a maior parte dos objetos são fragmentos. A gente não está encontrando, raramente a gente encontra algo inteiro na arqueologia. A gente encontra pedaços de utensílios, pedaços de copo, pedaços de cadeira, etc. A gente vai encontrar todos em os pedaços. Mas a gente, pela disposição, a gente vai entender que tinha uma roda de cadeiras com um copo aqui e talvez, provavelmente, 3 pessoas aqui sentadas em volta. Entende? Então, e recuperando isso, sempre recuperando dados como localização dos objetos, a gente mede onde os objetos estão, a profundidade que eles estão, tudo isso vai ser passado para planilhas e tudo isso vai registrado e depois vai tudo para o laboratório. Aí já é outra etapa, o material vai ser limpo e vai ser identificado, vai ser curado, como nós chamamos, né? Vai ser preparado e vai ser analisado. Curado no sentido de curadoria. Curadoria, isso? exatamente. Sei. Então ele vai ser curado, vai ser preparado, limpo e acondicionado para ser guardado também, né? E analisado. E analisado. Que essa é uma parte bastante importante, porque as pessoas têm essa visão da arqueologia, do campo, e a gente costuma dizer que 1 mês em campo é 1 ou 2 anos em laboratório de pesquisa. Sei. E isso acaba, às vezes, desiludindo alguns estudantes que chegam muito afoito para ir para campo. E, bom, em campo mesmo, alguns já perdem o encanto, porque eu quero achar um material, mas depois que ele vê que tem que fazer todas as anotações para cada material que ele acha, ele começa a falar, não, mas não está ficando cansativo. E depois em laboratório, é um trabalho bem minucioso de contagem, de pecinhas, tentar remontar e começar a verificar. Então é um trabalho muito laboratorial também e que não é tão aquilo que todo mundo sonha, né, com Indiana Jones e tudo mais. E depois relacionar com teorias, né? Quer dizer, isso aqui tem a ver com um homem de tal idade, que já tem uma história, veio por aqui, é uma discussão que tem hoje, né? Exatamente. Como é que... Tentar entender. Eles eram pescadores, caçadores, eles estavam coletando, essas coisas que estamos encontrando refletem alguém que estava mais preocupado com coletar plantas, produzir alimentos vegetais, produzir alimentos animais, ou então isso está relacionado, dependendo do lugar, com pinturas, ou com a produção de cerâmica, ou com a fabricação de ferramentas de pedra lascada. Então, várias etapas então, e momentos do cotidiano que vão estar registrados no material arqueológico. Sem contar os momentos excepcionais, né? Sepultamento, festividades e outras coisas que eventualmente podem estar aparecendo ali também. E tem alguma coisa que ainda pode aparecer de forma surpreendente ou está tudo mapeado? Acho que a gente mesmo está se surpreendendo, né? Há alguns anos atrás, no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, que ninguém pensa muito nisso, mas a gente tem sítios arqueológicos que chegam a ter datações de 10 mil anos. Então foi até um projeto coordenado por ele e que tinha um sepultamento que estava aparecendo, como eu trabalho com ossos humanos, ele, o professor Paulo de Blas, me pediram para fazer a escavação e fomos datar e tinha 10 mil anos o osso. Aquela por carbono? Carbono 14. E isso acaba mudando tudo que a gente sabia aqui para o sul do estado de São Paulo de ocupação humana. Ela é muito mais tardia do que a gente imaginava. E isso faz com que, a partir disso, a gente desdobrou as pesquisas. O meu próprio doutorado, eu comecei a pesquisar no que a gente chamou de sambaquis fluviais, que são essas construções onde tem os enterramentos, os sepultamentos humanos, e começamos a analisar o que eles comiam na época, os alimentos, eles eram caçadores-coletores, comiam muita carne, embora tivesse muita fauna lá, as análises de isótopos, que é um material que está contido nos ossos, me mostraram que eles não comiam tanta carne, mas muito vegetais, numa época que a gente não imaginava que eles já estivessem se alimentando tanto de vegetais. Então, cada vez a gente tem se surpreendido com os dados. Exatamente. As pesquisas vão fornecer novos dados. O Brasil é muito grande e tem muitos sítios aparecendo, tipos diferentes de sítios aparecendo. Não há muito tempo atrás teve os sítios em Rondônia e no Acre, os geóglifos. São estruturas geométricas, quadrados, círculos, grandes estruturas que só dá para ver de avião, na verdade, né? Em vista aérea. São grandes estruturas geométricas. De pedra.
Não, foi feito de terra. De terra mesmo. Terra. São valas e montículos que estão feitos. E isso está começando a ser pesquisado nessas regiões. E dados novos, porque na verdade a gente confunde, né? Porque às vezes a gente acha que o Brasil, porque não tem pirâmide, que não tem ruínas gregas, faraós, estão confundindo. Isso daí é um tipo de... Aqui a gente tem outro tipo de complexidade que surgiu, porque viveu muita gente aqui. Nós tivemos grandes aldeias comparáveis às cidades, e isso obviamente gerou sociedades complexas, que na verdade a gente está começando a entrever elas agora através da arqueologia. Diferente do México. Diferente, adaptado para as nossas condições daqui. Diferentes, mas tão complexas talvez quanto. Paleontologia e arqueologia são ligadas ou separamos? Chegam a ser ligadas, mas são coisas diferentes. Na verdade, então, a primeira coisa que todo mundo fala assim, então tem dinossauro. Eu falei, legal do dinossauro, mas dinossauro não somos nós que estudamos, os arqueólogos, são os paleontólogos, porque quando a humanidade surge, não temos mais os dinossauros. Então, é um período geológico muito grande e distinto. Sei. Mas há casos em que a gente trabalha conjuntamente, então principalmente na África, quando a gente está falando de evolução humana, quando que o humano se torna humano, que daí entra a arqueologia, ele está convivendo então num período em que você tem animais da paleontologia, então há um trabalho conjunto. Na América você vai ter a paleontologia, quando você está falando no início das migrações dos índios para a América, Pleistoceno para o Holoceno, você tem a extinção dos grandes animais. Então, sim, se você está escavando sítios dessa época, você vai ter a humanidade, mas você vai ter uma megafauna, que daí é o estudo do paleontólogo. Então, a gente trabalha em equipes juntos. Essa megafauna não são mastodontes, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre. Ainda não são dinossauros. Não é dinossauro. E está muito mais ligado ao fóssil, ou não? Aos fósseis? A paleontologia, sim. A paleontologia, sim. Nós, não necessariamente. Só nos casos dos sítios mais antigos em que chega a ocorrer o processo de fossilização dos ossos. Mas não é muito frequente na nossa área, principalmente aqui no Brasil, que 10 mil anos, talvez a gente possa chegar a 15, 20 mil anos, conforme algum caso, mas não é o caso mais frequente aqui. Então, o trabalho do arqueólogo está ligado à pesquisa, basicamente na universidade e institutos de pesquisa. Ou a conclusão é incorreta? Boa parte sim, mas também nós temos um mercado de trabalho bastante importante no que a gente chama de arqueologia de contrato, né? Um segmento que que chama de impacto ambiental de obras, de grandes obras. Sei. Ou mesmo pequenas obras, né, hoje em dia. Né? É um mercado que tem crescido, principalmente de 10, 15 anos para cá, e muita gente estuda e já sai para fazer trabalhos de campo. Então, são trabalhos temporários, mas que geram algum dinheiro, principalmente para recém-formados, e que tem empregado cada vez mais no Brasil inteiro. E até por essa demanda mesmo é que tem surgido muitos cursos de graduação pelo Brasil para atender essa falta de pessoas para poder trabalhar em grandes empreendimentos. Então, você vai construir uma rodovia, vai construir uma hidrelétrica, vai ter um impacto muito grande de várias ordens, sociológicas, antropológicas, entre elas arqueológica. Então, a gente tem que tentar salvar ou conhecer ao máximo aqueles sítios, levar esse material, sempre que possível, para um museu, um instituto, para poder fazer as análises. Mas, se for o sítio arqueológico for o único e que não vai poder ter outro, o empreendedor vai ter que desviar a obra e construir em outro lugar. Então, agora entramos na questão política, né? Quer dizer, está ligado à questão política. Eu li há pouco tempo que o sítio de Piauí, das pinturas rupestres, está sem verba para nada, né? Com risco de desaparecer, né? Isto, então, tem uma relação direta. Tem a relação, principalmente, com o interesse público, né, com a preservação desse tipo de patrimônio. Infelizmente, a gente não tem um interesse tão grande pela arqueologia, apesar do interesse romântico, mas as pessoas quando falam assim, mas isso é coisa de índio, aí já entra uma barreira e um preconceito cultural contra esse patrimônio que é da pré-história. E que é um patrimônio valioso, é único, é uma daquelas coisas que a gente tem no Brasil, que todo mundo em volta olha assim, mas vocês têm isso aí, e aqui no Brasil as autoridades, e daí? Passa o trator em cima. Então, infelizmente tem uma desvalorização de algo que é precioso, porque aqui nós
Cada país, cada lugar tem uma história única de desenvolvimento humano, de trajetória tecnológica, social, cultural. E perder esses dados apagar uma parte de uma memória importante da humanidade. É um crime, de certo modo. Né? Aqui em São Paulo não temos um curso de graduação. Existem alguns cursos no Rio de Janeiro. Isso, abriu recentemente. Eu mesmo sou bacharel por uma faculdade particular que dos anos 70 ao final dos anos 90 permaneceu aberta e formou muitos arqueólogos que estão atuando no Brasil, mas essa universidade particular fechou porque não é atrativo, não era atrativo para mais demanda eles, suficiente. não tinha demanda. E, bom, a maioria dos arqueólogos no Brasil de lá para cá se formaram em várias outras disciplinas. Ele mesmo é biólogo, tem muitos historiadores, geólogos. Mas tem pós-graduações. Na pós-graduação, e que por muito tempo se manteve no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, uma grande maioria dos arqueólogos atuantes no Brasil se formaram na pós-graduação do MAI-USP. Por causa da demanda, então, desse estudo de impacto ambiental, muitos cursos foram abertos nos últimos 10 anos no Brasil. Então, você tem, ao total hoje, 12 cursos de graduação entre universidades particulares e públicas. Em São Paulo não tem, mas a Unifesp recentemente aprovou o curso de arqueologia. E agora, claro, é um processo longo, mas que provavelmente em alguns poucos anos a gente vai ter a graduação. Eles também na USP estão batalhando para isso. Nós também estamos batalhando, mas com data imprecisa de quando isso vai acontecer. Mas tem uma previsão de um curso de arqueologia. Há um desejo, digamos, que gostaríamos, e acho que há uma demanda também, porque nós temos a maior pós-graduação, o maior corpo docente de número de professores no mesmo lugar, que é o MAI-USP. Acho que seria incoerente a gente... E é gozado, porque não é uma faculdade, uma USP, né? Não é um museu. É um museu. Que tem um curso. Exatamente. Tem uma pós-graduação já ali, inclusive tem uma pós-graduação de museologia também ali, sediados, que justamente é um museu que também tem ensino e pesquisa. Né? Lembrando que a gente não está lá só para expor o material, nós estamos lá para dar aula, nós estamos lá para fazer pesquisa, que é o tripé importante do MAI, e acho que está nessa relação. E aquilo que o arqueólogo localiza, se for o caso, depois vai para o museu, é isso? Ele tem que ser salvaguardado. Na verdade, tudo que a gente acha sob o solo é patrimônio da União, pela nossa Constituição. Então, se você acha alguma coisa na sua casa, na verdade não te pertence, pertence à União. E tudo isso tem que ser levado para uma instituição reconhecida pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, você tem algumas instituições no Brasil que recebem e guardam devidamente esse material, protegendo esse material. E o museu da USP é aberto? Sim. As escolas visitam? Sim, nós somos abertos, tem só ligar para lá e reservar um horário para fazer as visitas. Tem cursos para professores também, para justamente atualizar a respeito dessa parte que é arqueologia. Professor de ensino médio, fundamental. Exatamente. Então nós atuamos em várias áreas, tem atuação também para cursos de férias para crianças, para pessoas manipularem e contarem as histórias. Nossa filha mesmo, né, fez uma vez um curso lá, por exemplo, para fazer um stop motion, uma pequena animação para contar uma história de arqueologia, por exemplo. Quer dizer, podemos pensar que na medida em que mais cursos abrem, é uma área que começa a demandar políticas e pessoas interessadas Sem dúvida. nesse importante trabalho. Eu trabalho em Guarulhos, né, na Unifesp, no campus Guarulhos, e lá eu já sou requisitada pela cidade, pelo município, para participar de vários conselhos, atualmente no Conselho do Patrimônio da cidade, em que a gente tenta ajudar as pessoas a conduzir essa parte de educação patrimonial, questão de cultura, porque eles não têm pessoas na própria prefeitura que possam atuar como arqueólogo. Isso é uma outra demanda que aos poucos vai surgir, de as prefeituras também contratarem arqueólogos, porque é necessário. Ao fazer a obra, seria importante fazer uma pesquisa. Fazer pesquisa. Quer dizer, hoje a gente vê o metrô passando, não tem ninguém. Tem, na verdade tem pessoas no sim. metrô? Rodoanel, aqui o metrô, teve várias empresas de arqueologia, porque existem empresas de consultoria em arqueologia que atuaram. O problema é que
há uma defasagem. Todo mundo sabe que existe o estudo de impacto ambiental, mas obviamente ninguém quer pagar, há um preço. E essas empresas acabam contratando o arqueólogo no último mês, sendo que a arqueologia demora algum tempo para você fazer a escavação. E infelizmente sai nos jornais, infelizmente o governador e a presidente da República mesmo fizeram um anúncio público que a arqueologia estava atrasando as obras do Brasil e isso é um problema. Quiseram inclusive tentar tirar de alguma maneira, eles têm trabalhado em Brasília para tentar cortar os estudos arqueológicos para poder facilitar esses empreendimentos, o que é uma pena, porque não é que atrasemos. Se a gente for contratado na época certa, nós podemos fazer o trabalho e eles podem fazer o empreendimento. Diferente da Itália, que tem exemplos famosos, né? Que vão fazer uma escavação por passar um metrô, se descobre, para tudo. Né? Se desloca uma equipe, estuda, até pensar no caso de desviar. O Brasil está longe disso ainda. Em Portugal, por exemplo, teve um projeto importante de construção de uma hidrelétrica no norte de Portugal. Essa obra acabou sendo barrada porque encontraram um grande conjunto de sítios arqueológicos com pinturas e gravuras, aliás, únicas até para a Península Ibérica, e aí levou à formação do Parque do Foz do Cua, e a hidrelétrica não foi construída. Agora tem que ver o peso de um peso econômico importantíssimo da hidrelétrica contra um patrimônio único histórico, e o patrimônio acabou ganhando. Isso foi notável, achei. Foi um grande ganho, na verdade. Infelizmente, em contrapartida aqui em São Paulo, o único sítio pré-histórico que a gente tem, o sítio Morumbi, foi destruído por um empreendimento. É mesmo? Foi. Passou por cima. Passou. Embora tinha recomendação para proteção, mas não respeitaram. Muito bem. Eu acho que temos muito a andar com a arqueologia ainda. Temos perspectiva. Eu agradeço as contribuições. Obrigada. E até o próximo Desafio Profissão.